A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para darmos continuidade ao estudo com base nas lições da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2025. É sempre uma alegria, uma satisfação, um prazer poder estar aqui corroborando, contribuindo para o seu crescimento, seu amadurecimento espiritual e também crescendo juntamente com vocês. Que Deus abençoe a vida e a família de vocês em o nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Nós vamos então aqui, eu destaco, aí você acompanha na tela, o tema geral da nossa lição. O tema geral é em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Aí está o tema que envolve os 3 meses da nossa lição. Amém, meus irmãos? Nós vamos então, dessa feita, para o tema de hoje. Você acompanha na tela. Diga-se de passagem, a lição de hoje é a lição de número 5, que tem por título Jesus é Deus. Jesus é Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então esse foi o título da lição de hoje, meus amados. Quero destacar aqui para você acompanhe na tela o textual da nossa lição. O textual está em João capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Glórias ao nome do Senhor. Esse então foi, meus amados, o nosso textual. Acompanhe na tela também a nossa verdade prática, que diz assim: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a nossa verdade prática, meus amados. Você acompanha na tela também os objetivos da nossa lição. O primeiro deles é demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. Segundo, explicar a heresia do arianismo. E terceiro, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Bendito seja o nome do Senhor. Esses são os objetivos, e esperamos em Deus até o final dessa lição alcançarmos esses 3 objetivos, meus amados. Acompanhe também na tela os tópicos e subtópicos da nossa lição. O primeiro tópico, meus amados, diz assim: a doutrina bíblica da divindade de Jesus. O primeiro subtópico é Jesus é Deus. O segundo subtópico é seus atributos absolutos. O segundo tópico, meus amados, da nossa lição tem como título a heresia que nega a divindade de Jesus. O primeiro subtópico é arianismo. O segundo subtópico é suas explicações. E o terceiro subtópico, como solucionar a controvérsia. O terceiro tópico desta lição, meus amados, tem como seguinte tema: implicações do arianismo na atualidade. O primeiro ponto, meus amados, diz a tradução do Novo Testamento. O segundo subtópico diz os movimentos orientais. E o terceiro subtópico, outros grupos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, aí está, meus amados, os tópicos e subtópicos e como está também estruturada a lição de hoje, tá bom? Se os irmãos escutarem um pouco mais de zoada, é porque começou a chover agora, tá bom, meus amados? Então, vão relevando aí conforme for a zoada da chuva aumentar, que os irmãos também possam nos perdoar, tá bom? Mas vamos lá. Então, a lição tem como princípio norteador, ou como objetivo central, evidenciar essa realidade de que Jesus, ele não era
simplesmente um profeta, Jesus não era simplesmente um homem, Jesus não era simplesmente uma pessoa com um saber notável. Não, Jesus, ele era Deus, o Deus manifestado em forma humana, e habitando no meio dos homens. E essa revista serve para nos dar base, para nós irmos de encontro àqueles que tentam desfazer esta verdade que Jesus não era Deus, não era divino. Mas de igual modo, as lições passadas, nós temos também aqui muitas referências que atestam, que respaldam esta realidade de que verdadeiramente Jesus também era Deus, tá bom, meus amados? Então essa lição serve até como uma forma de subsídio para nós nos defendermos em relação a grupos de pessoas que tentam desfazer a divindade de Jesus, tá bom? Eu olho aqui para o textual e já encontro um texto que nos ajuda a termos essa mentalidade que Jesus de fato era Deus. Então, João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu dividi esse versículo em duas partes, quando ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Eu dividi dizendo que essa primeira parte do versículo aponta para a eternidade de Jesus. Jesus, apesar de ele ter encarnado, ou apesar de Deus ter encarnado na pessoa de Jesus, não significa que ele nasceu, ele passou a existir neste momento. Não, ele sempre existiu, e é isso o que o título está apontando. É para isso que o versículo está apontando, no princípio, ou seja, na eternidade. Então, ele já existia, Jesus já existia, e então essa primeira parte do versículo aponta aí para a divindade de Jesus. E aqui na segunda parte, quando ele diz e o verbo era Deus, aponta para a divindade de Jesus. Enquanto a primeira parte aponta para a eternidade de Jesus, que ele sempre existiu, a segunda parte aponta para a divindade de Jesus. E o verbo era Deus. Alguém com uma maldade também poderia pegar essa palavra era verbo e interpretar da seguinte maneira: ele era, mas deixou de ser, agora não é mais Deus. Mas não é isso que o texto está dizendo. Se nós formos observar, essa palavra era, ela está em concordância com os fatos que aconteceram no passado. Então não é porque Jesus deixou de ser Deus, ou seja, era Deus, não, está apontando para o passado, para os eventos passados, tá bom, meus amados? Então são essas verdades que eu tiro aqui olhando para João capítulo 1, versículo 1. A primeira parte aponta para a eternidade de Jesus, e a segunda parte aponta para a divindade de Jesus. Na verdade prática, eu destaco apenas um ponto aqui para nós, apesar de terem muitas, mas a verdade prática diz assim: a divindade de Jesus está muito clara e direta. A divindade de Jesus na Escritura está muito clara e está bem direta. Só quem não quer acreditar, meus amados, para não enxergar nessa clareza que está registrada na Escritura a divindade de Jesus. Mas o certo é que sim, esse assunto está bem claro, está bem evidente na Escritura. Continuando aqui a leitura da verdade prática, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Então nós vemos no ministério de Jesus, nos seus atributos e nas suas obras divinas. Tudo isso enfatiza, tudo isso reforça, tudo isso traz como revelação e demonstração de que Jesus de fato ele
E o ponto que eu destaco aqui, meus amados, é que a verdade prática diz aqui no finalzinho a respeito das obras divinas. Para mim, a maior evidência, para mim, na minha opinião, a maior evidência ou o maior fato que evidencia que Jesus ele era Deus é na questão do perdoar os pecados. Ele disse assim: vai, os teus pecados te são perdoados. Diversas passagens Jesus perdoou pecados. Ele mesmo disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, para mim, a maior evidência de que Jesus ele verdadeiramente era Deus é quando ele perdoa pecados. Tem uma certa cena que Jesus perdoa pecados e os religiosos ficam indignados, porque ele diz: como esse homem pode perdoar pecados? Somente Deus pode perdoar pecados. E aí Jesus realmente perdoou o pecado de muitas pessoas. Então, para mim, essa evidência do perdoar os pecados revela de fato e de maneira inequívoca essa característica divina de Jesus. Amém, meus amados? Vamos avançar aqui, adentrando na lição. A introdução diz da seguinte maneira: o apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o Verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só, e somente só, o Deus Javé de Israel. Por isso, no prólogo do seu Evangelho, ele descreve o Verbo com os atributos de deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu coloquei aqui um ponto dizendo assim, meus amados: nada mais convincente de que um judeu testificar a respeito da divindade de Jesus, pois para um judeu era inconcebível outro Deus, e se João atestava a divindade, não há por que duvidar. Ora, se para o judeu só existia um Deus, e João, sendo judeu, atestou que Jesus era Deus ao dizer, e o Verbo era Deus, então não há o que questionar, não há o que dizer, não tem como ir contrário a essa verdade. Então nós temos o relato de um homem judeu, religioso, piedoso, adorador do único Deus de Israel, testificando esta verdade. É o que nós encontramos, meus amados, aqui na nossa lição, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto da nossa lição: a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Eu coloquei um destaque antes da gente adentrar o tópico, dizendo assim: nesse tópico estaremos criando a base da deidade de Cristo. Então nós vamos trazer diversas passagens aqui que atestam essa verdade de que Jesus ele é Deus. Por isso, o primeiro ponto, o subtópico da nossa lição, que diz: Jesus é Deus. A leitura diz assim, meus amados: o Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus, ao dizer João, e o Verbo era Deus. Em João capítulo 20, versículo 28, também diz assim, Senhor meu e Deus meu, falando ou se referindo à pessoa de Jesus. Já aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 6, diz assim o apóstolo Paulo: mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, e deveria ser retido a qualquer custo. Ou seja, não existindo, mesmo existindo na forma de Deus. Até o apóstolo Paulo também dando ênfase e trazendo essa revelação de que Cristo era Deus. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 2, diz assim, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo Jesus. Para o conhecimento do ministério de Deus,
que é Cristo Jesus. Em Tito, no capítulo 2, versículo 13, o texto diz assim, e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quem é Deus e quem é o Salvador? Jesus Cristo. Então aqui é Paulo escrevendo para Tito, também traz essa referência, dando ainda mais base para essa verdade que nós estamos estudando aqui, meus amados. Continuando, aqui em 2 Epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 1, diz assim, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Olha como mais uma vez aqui, o apóstolo Pedro agora, ele revela essa verdade, chamando Jesus de Deus e Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. E João, outra vez, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 2, ele diz, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna? Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui, meus amados, nesse primeiro tópico, não temos muito aqui o que discutir, a não ser trazer a lume, evidenciar essas passagens descritas principalmente no Novo Testamento. João, Paulo, Pedro, dando essa ênfase e trazendo com clareza esse conhecimento que eles tinham a respeito da pessoa de Jesus Cristo, sabendo que de fato ele era Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui eu coloquei apenas uma observação. Temos aqui vários testemunhos dos apóstolos identificando esta verdade. A Bíblia disse, se duas ou três pessoas testemunhando, aquele testemunho seria válido. Nós temos aqui pelo menos 3 pessoas testemunhando a respeito dessa verdade, de que Cristo de fato ele era Deus. Amém, meus amados? Vamos aqui para os atributos absolutos. O que são atributos absolutos? Atributos absolutos são atributos que são considerados aqueles pertencentes somente a Deus. Somente Deus é quem tem esses atributos. E nesse caso, como Jesus ele era Deus, ele tinha sobre si, sobre a sua vida, tudo aquilo que pertencia a Deus. Todos os atributos que estavam sobre Deus Pai estavam também sobre o Deus Filho. Bendito seja o nome do Senhor. Alguns chamam também de atributos incomunicáveis, ou seja, atributos que pertencem somente a Deus. Do contrário, tem os atributos comunicáveis, que Deus compartilha com os homens, que Deus reparte com os homens, que aquilo que Ele tem, os homens também têm, mas há atributos que só pertencem a Deus. E nesse caso, como nós estamos estudando que Jesus ele era Deus, repousava sobre Jesus esses atributos. Amém? Então vamos para a leitura que diz assim, os atributos são perfeitos, próprios da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como? Aí entra aqui os atributos: onipotência, onipresença, eternidade. A onipotência significa ter todo o poder, ser todo poderoso. Jesus é onipotente. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, nós temos essa referência de que Jesus ele é todo poderoso. Efésios capítulo 1, versículo 21 diz também essa característica de Jesus. E Apocalipse capítulo 1, versículo 8 também fala a respeito dessa verdade que Jesus é todo poderoso. E sobre a eternidade, diz algum texto fala que Jesus ele é eterno. Fala, Isaías capítulo 9, versículo 6. Desculpa, meus amados. Miqueias capítulo 5, versículo 2.
e Hebreus capítulo 13, versículo 8. Aqui em João 1,1 diz: no princípio era o Verbo, falando a respeito da questão da eternidade de Jesus. Já aqui, meus amados, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, indica que ele já existia antes da criação, junto com o Pai, também evidenciando essa verdade da eternidade de Jesus. A onipresença é o poder que está em todos os lugares e ao mesmo tempo. Jesus é onipotente. Nós vemos essa verdade em Mateus, no capítulo 18, versículo 20, e o capítulo 28, versículo 20. A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas e de todos os eventos e de todas as circunstâncias, por toda a eternidade, passada e futura. Jesus possuiu esses atributos. Mateus capítulo 17, versículo 17, João capítulo 1, versículo 47, João capítulo 48, versículo Mateus capítulo 17, vou repetir, tá? Mateus 17, 27, João capítulo 1, versículo 47 e 48, João capítulo 2, versículo 24 e 25, João capítulo 4, versículo 17 e 18, João capítulo 16, versículo 30 e João capítulo 21, versículo 17. Todos essas referências estão apontando aqui para a onipresença, onisciência, ou seja, o conhecimento perfeito de todas as coisas, nesse caso se referindo a Jesus. Amém, meus amados? Eu coloquei aqui 2 pontos para nós, dizendo assim, ó, Jesus tinha atributos que só Deus poderia ter. Logo concluímos que Jesus é Deus. Ora, se há atributos que só pertencem a Deus e Jesus tinha esses atributos, qual é a consequência que nós temos? Qual é a conclusão, que nós temos? Que Jesus era Deus. Então, é sem dúvida, né? Não temos como duvidar dessa verdade de que Jesus de fato era Deus. Na semana passada, na lição que passou, quando nós falávamos a respeito da Trindade, a própria Trindade aponta para isso, que Jesus ele tinha a mesma substância que o Pai, ou seja, apesar de serem pessoas distintas, Jesus ele tinha a mesma substância do Pai. E nós vimos que os unicistas até concordam nesse ponto, né, com essa realidade que Jesus ele era Deus. O segundo apontamento, meus amados, que eu faço aqui para nós o diabo pode até ter certo poder, mas ele não tem esses atributos. Parece até loucura, meus amados, o que eu estou dizendo, mas querendo ou não, o inimigo ele tem um certo poder, né? Não todo o poder como Deus tem, mas de alguma maneira Deus concedeu ao diabo certo poder quando ele ainda estava no céu, mas depois ele foi destituído do seu lugar. Mas apesar desse poder limitado que ele tem, ele não tem os outros atributos como Deus tem: a onipresença, a onisciência, né? A eternidade, até porque ele foi um ser criado, tá bom? Mas essas características, esses atributos, somente Deus é quem tem. Nós vamos aqui, meus amados, para o segundo tópico da nossa lição. E o segundo tópico diz: a heresia que nega a divindade de Jesus. Então, no primeiro tópico, nós trouxemos algumas, dentre outras muitas passagens que atestam a respeito dessa característica divina de Jesus, que não era simplesmente um profeta ou simplesmente um homem, mas era de fato Deus, taberculando, né? Morando, convivendo junto com os homens, com a humanidade. E agora nós vamos aqui para o segundo tópico, falando das heresias, que no caso aqui
o autor destacou apenas um dos grupos que tentam desfazer a divindade de Jesus, que são os arianismos, ou os alienistas. Então, o primeiro ponto, o arianismo. A leitura diz assim, meus amados: os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos, mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ário, o expoente dessa doutrina em Alexandria, a partir do ano 318. Ele nega ou negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação, recusava que fosse ele eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem alienista era: houve tempo que o Verbo não existia, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja, primeiro o autor traz aqui a explicação do termo arianismo, por que surge esse grupo de pessoas chamada arianismo. Surge do seu expoente, que foi Ário. Ário foi quem desenvolveu essa tese, tentando desfazer a divindade de Jesus. E o tópico também diz aqui que aquilo que ele considerava, aquilo que ele achava, e eu destaquei 3 coisas aqui para nós. A primeira é que ele considerava Jesus ele considerava Jesus como um Deus de segunda categoria. É mais ou menos aquilo que nós falamos na lição passada, né? Que apesar de as pessoas acreditarem que existe o Pai, existe o Filho, existe o Espírito Santo, eles colocam um inferior ao outro. É mais ou menos isso que Ário defendia, ou seja, Jesus ele era um Deus inferior, ele era de uma categoria mais inferior do que o Pai, e ele rejeitava a eternidade de Jesus. Ele cria que Jesus foi criado. Ele não acreditava como nós acreditamos, que Jesus ele é coexistente com Deus Pai, ou seja, Jesus ele sempre existiu. Do contrário, os arianistas ou Ário, ele rejeitava essa verdade. Já que no final ele diz que Jesus ele foi criado, né? Jesus ele era uma criatura de Deus, e é bem verdade que em dado momento a Escritura ela vai chamar Jesus como o primogênito da criatura. Só que essa palavra primogênito, como nós vamos ver aqui nas defesas para tentar, para refutar esse entendimento de Ário, nós vamos ver o significado dessa palavra primogênito. Não significa como um ser criado, mas tem um outro significado também, que tem como realidade essa palavra primogênito, tá bom? Então vamos ver como era que Ário defendia as suas teses. Eu destaquei 3 aqui. A primeira é que ele considerava Jesus como um ser inferior ao Pai. Ele rejeitava a eternidade de Deus, de Jesus, como que Jesus não coexistisse com Deus, mas foi criado. E essa a terceira ideia dele, que Jesus ele foi criado. Então, vamos ver aqui como ele se defende, das suas teses, como ele defende as suas teses. O segundo subtópico, tá? Ário e seus seguidores pensavam as Escrituras aqui e acolá, em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Segue algumas delas, as mais emblemáticas. Em Provérbios capítulo 8, versículo 22,
o texto diz assim: o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Então, eles, para respaldar a ideia de que Jesus não é um ser coexistente com Deus, mas foi criado, eles se benfazem do texto de Provérbios, no capítulo 2, versículo 22. Aí, como nós iríamos fazer para defender, visto que de fato ele está pegando um texto onde diz que o Senhor o criou nos seus caminhos. Um outro texto também diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Isso está em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15. Já em Colossenses diz que Jesus ele é o primogênito de toda a criação. Primogênito dá a entender, ou dá-nos a ideia de que ele é o primeiro, veio antes de toda a criação, mas também dá a ideia de que ele foi criado. Isso, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Um outro texto que eles usam bastante está em João capítulo 17, versículo 3, que diz assim: e a vida é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então é mais um texto que eles utilizam para desfazer a questão da criação, para desfazer a verdade que nós cremos que Jesus é coexistente com o Pai, só se tornando então um ser criado. Ele também se utiliza de João capítulo 17. Com isso, Ari ignorava todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. Por exemplo, João capítulo 1, versículo 1 e versículo 3. Primeira epístola de João, o Evangelho de João capítulo 1, veja comigo aí. João capítulo 1, do versículo 1 ao 3. No princípio era o Verbo. Quem era que estava no princípio e quem era o Verbo? Jesus. E o Verbo estava com quem? Com Deus, no princípio, ou seja, desde sempre, na eternidade. Continuando, e o Verbo era Deus. Ora, se Jesus era Deus, não teria como ele ser um ser criado, ele sempre existiu. Continuando, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por quem? Por ele, por Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se Jesus não estivesse lá, nada do que nós temos, nós teríamos hoje. Continuando, nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, a gente vê que os arianistas, o arianismo, eles saíram pensando como uma pinça ali, colhendo versículos os mais apertados possíveis para tentar respaldar ali as suas doutrinas, os seus ensinos, mas o que eles não levaram em consideração é o restante da Escritura, porque como nós temos estudado aqui, a Escritura ela não se contradiz, ela não tem controvérsia. Então eles deveriam ter levado em consideração o restante de toda a Escritura para tentar entender os textos que eles trouxeram, que eles se utilizam para respaldar o seu ensino. Então nós vamos ver aqui, meus amados, eu coloquei um ponto dizendo assim, analisando os textos a grosso modo e sem olhar o contexto, diríamos que Ari estava com toda a razão. Não é verdade? Porque Provérbio diz assim, o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Dá a ideia então de que Jesus ele foi criado. Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz: o qual é a imagem do Deus invisível, se referindo a respeito de Jesus, o primogênito de toda a criação. Então note, se nós olhássemos a grosso modo os versículos aqui citados por Ari, dá a entender que eles são assim, estavam certos, mas na verdade eles não levaram em consideração o contexto dos textos e isolaram ali apenas a passagem que eles queriam. Agora aqui no terceiro subtópico, meus amados,
O autor, de maneira muito sábia, ele trouxe como solucionar essas aparentes controvérsias, né? Como solucionar essas aparentes controvérsias, ou seja, como explicar esses textos que Ario se utilizava para defender a sua doutrina. Então vamos lá. A tradução criou de Provérbios 2:22 da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é canã, que significa obter, adquirir e criar. Então poderíamos colocar a palavra obteu, adquiriu ou criar. Então ela é opcional e não é na primeira tradução, no primeiro significado. Ela é uma opção. Continuando, mas o sentido de criar, para trazer à existência algo do nada. Então veja só, a palavra Canã aqui, que significa criou, de Provérbios 8:22, está mais ligada à palavra criar. Só que essa criar é criar do nada, é o mesmo nome que tem lá em Gênesis no capítulo 1, versículo 1, que é o verbo bará, criar do nada, daquilo que não existia. Então aponta para a realidade que Jesus, ele sempre existiu. Apesar dele não ter partido do nada, ele sempre existiu. Tá bom, meus amados? Continuando. O texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. A palavra protócolos, que significa primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados com o sentido de importância. Então a palavra primogênito não é daquele que vem como primeiro, significa importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Então a palavra primogênito, aplicando-se aqui a Jesus, tem o sentido não de alguém que foi criado, mas alguém que é mais importante, no sentido assim, é o mais importante de toda a criação, de toda a criatura, no caso aqui é Jesus. Continuando, ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação, ele é mais importante na criação, é a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade da natureza do Pai com o Filho, como ele mesmo diz, eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Um ponto que eu coloquei aqui, meus amados, para nosso aprendizado é o seguinte: não que necessariamente precisamos conhecer as línguas originais, né, para ter um conhecimento bíblico, não que isso seja real e mais a fundo, mas também não é um requisito, né, não é um requisito primário para se conhecer a Deus, para se conhecer a Bíblia Sagrada, mas em alguns momentos é necessário, principalmente quando tem esse tipo de embate, né, que uma aparente controvérsia, é necessário ir até as palavras originais para ter o conhecimento e as dúvidas serem todas sanadas. Por exemplo, nesses dois aqui, que Ario ele se apoiava para defender que Jesus não era Deus, quando se vai na palavra no seu original, tem um sentido totalmente diferente de que Ario cria, mas respaldando exatamente o que a Bíblia como um todo diz respeito de Jesus. Então, ali, o Provérbios, ele está ligado com a mesma raiz que aparece em Gênesis no capítulo 1, versículo 1, né? Que é do nada, ou seja, a existência eterna de Cristo. Já o sentido de primogenitura, o primogênito, está mais ligado à questão da importância, como colocou aqui. Importância, primeiro, chefe, né? E não tem nada a ver com alguém que foi criado. Então Jesus, na palavra original, que dá sentido à primogenitura, né? Primogênito, fala da sua importância, da sua primazia, da sua preeminência.
Amém, meus amados? Então, foi desfeito aqui essa compreensão diária, tá bom? Então, o arianismo ele está totalmente equivocado, como eu disse. Eles pensaram alguns versículos, tentando ali respaldar sua doutrina, mas acabaram esquecendo-se de todo o restante da Escritura, que não respalda aquilo que eles estavam dizendo. Pelo contrário, se o que eles estavam crendo fosse verdade, isso entraria em choque com todo o restante da Escritura, e a Escritura não pode se contradizer. Amém, meus amados? Vamos aqui para o terceiro ponto da nossa lição, que são as implicações. Nós vimos o que é o arianismo, agora nós vamos ver o que isso implica, tá bom? A tradução no Novo Mundo, que é uma tradução de uma Bíblia, meus amados. Nós precisamos entender que apesar da Bíblia ser una, né, tem as traduções. Então tem várias traduções. A Revista Almeida e Corrigida, a Revista Almeida Atualizada, a King James, a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Então tem uma série de traduções, e por se tratar de traduções, nós precisamos ter um certo cuidado, né? Um cuidado em relação a isso, porque é uma maneira como eles têm de também implementar, introduzir os seus falsos ensinos. Eles modificam a Escritura para respaldar ali os seus ensinos, e eles já vão contrário àquilo que Cristo falou, né? Que nós não poderíamos nem tirar nem acrescentar nada da Escritura. Infelizmente essas pessoas acabam fazendo isso, né? Mas nós também precisamos estar atentos para não sermos enganados. Então o autor aqui ele traz uma tradução da Bíblia, que é a tradução do Novo Mundo, e essa tradução ele já traz aqui uma mudança que eles fizeram, uma mudança que muda totalmente o significado do texto bíblico, tá bom, meus amados? Então vamos lá. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto, por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada a tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa, ou seja, essa tendência é alcançar, respaldar aquilo que eles querem. Então eles modificam o texto ao seu bel prazer para respaldarem aquilo que eles creem. Continuando, vejamos alguns exemplos das suas falsificações. Então, se você pegar uma versão ou uma tradução do Novo Mundo, em João capítulo 1, versículo 1, você vai encontrar assim, e a palavra era um Deus, e a palavra era um Deus. Nós lemos aqui, lá no início, que o texto diz, e o verbo era Deus. Já eles modificaram dizendo, o verbo, a palavra é um Deus. Além deles tiraram que Deus era Deus, eles colocaram um, e ainda colocaram Deus com letra minúscula, meus amados. Continuando aqui, o outro texto que eles modificaram é o seguinte, e a palavra era Deus, e o verbo era Deus. O texto sagrado declara, grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro texto ele diz, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Essas passagens falam exatamente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz, do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles pegam duas características que pertencem a Jesus e ampliam ela. Só que eles ampliam dividindo as pessoas, colocando uma característica para Deus Pai e colocando uma característica para Jesus. De alguma maneira eles estão anulando uma característica que era de Jesus, mas eles fazem isso com a intenção realmente tendenciosa de desfazer a divindade de Jesus. Então mudaram o texto sagrado acrescentando um do, entre aspas,
onde não existe no texto grego para desvincular a divindade de Jesus. Então veja, meus amados, talvez a minha leitura tenha sido um tanto quanto confusa, mas se você ler na sua casa, na revista, de posta revista, você vai ver que tem realmente uma tendência aqui maldosa, diabólica, de alterar os textos para respaldar aquilo que eles criam. Eu coloquei aqui 2 apontamentos. O primeiro deles, aqui fica o alerta nesse mecanismo usado para enganar. Então, assim como no início o diabo, lá em Gênesis, ele usou a fala de Deus para confundir Adão, ele usará nesses últimos tempos a Escritura, seja corrompendo os textos, seja alterando o texto, e a gente precisa estar ligados em relação a essa realidade e não cairmos, meus amados, nesse engodo de Satanás, tá bom? Nota que na tentação de Jesus, o diabo também se utilizou da Escritura. É bem verdade que de maneira corrompida. Olha que ele pega um texto ipsis literi, meus amados, ele cita: e dará ordem aos anjos ao teu respeito para te guardarem. Ou seja, ele pegou um texto na sua íntegra e lançou a proposta para Jesus, para que Jesus se lançasse do alto, porque se ele se lançasse, os anjos iam guardar ele, mas os anjos iriam guardar ele, porque estava escrito na Bíblia que os anjos iam guardar todos aqueles que confiassem em Deus. Aí Jesus, ele faz aquilo que nós deveríamos fazer, responder com a própria Escritura, porque Jesus disse: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nota que Jesus, ele faz aquilo que nós devemos fazer: defender com base na Escritura e levando em consideração toda a Escritura. Jesus disse assim: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, uma coisa é você estar caminhando e Deus lhe dá um livramento, uma coisa é você subir no alto e querer se jogar e dizer: Deus, está escrito na tua palavra, o Senhor vai ter que me guardar. Isso é tentar a Deus. Foi o que Jesus falou para ele. Então note, meus irmãos, tanto em Gênesis quanto em Mateus, na tentação de Jesus, o diabo, ele sempre vai tentar se utilizar da Escritura para enganar as pessoas. E nós precisamos, como Jesus, termos a palavra no nosso coração, na nossa mente, para nós sairmos dessas situações e nos livrarmos desse engodo de Satanás. Amém? Um outro ponto que eu coloquei aqui é que uma tradução chamada Bíblia Inclusiva, além de o autor ter colocado aqui a tradução do Novo Mundo, se você pesquisar aí, você vai encontrar uma Bíblia chamada Bíblia Inclusiva, que é a Bíblia que altera a questão da homossexualidade. Então, homossexuais pegaram a Bíblia e estão modificando alguns textos onde a Bíblia proíbe terminantemente, a questão da homossexualidade. Eles estão mudando, eles estão alterando esses textos para respaldar exatamente a sua prática, pecaminosa, que é a homossexualidade. Se você quiser pesquisar um pouco mais a respeito dessa tradução, você vai ver também aí. Então, meus amados, olha só a que ponto os hereges estão chegando, a que ponto esses grupos conduzidos pelo diabo estão chegando. Eles não estão contentes apenas em corromper o texto, eles estão alterando na fonte, o texto, eles estão alterando o texto. Nós precisamos estar ligados para não sermos enganados, meus amados. O diabo, ele é muito sutil mesmo, e só a graça de Deus, só o Espírito Santo para nos orientar, trazer esclarecimento, luz a nosso conhecimento, mas precisamos pedir, Deus nos dará sabedoria, como disse ali Tiago, tá bom, meus amados? Avançando, o segundo subponto desse tópico diz assim: os movimentos orientais. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. E para os panteístas, o que é os panteístas? Os panteístas, a palavra pan significa todo.
Teísta significa deuses, ou seja, tudo é Deus. O vento é Deus, a árvore é Deus, o sol é Deus, a natureza é Deus, a mãe é Deus, os animais são Deus, tudo para eles são Deus. Os panteístas, continuando, os panteístas monistas, não existe trindade nem Jesus. Então, para os panteístas, não tem nem trindade e nem Jesus. O movimento do Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Meu Deus, só o sangue de Jesus para ter misericórdia. Então, além da questão aqui do autor ter trazido essa situação de que a própria Escritura ela foi alterada, né, saindo de uma simples corrupção de interpretação para a corrupção do texto, ele trouxe aqui movimentos orientais que também vivem sobre essa ideia de que Jesus não era Deus. E ele cita aqui os panteístas e cita aqui os Hare Krishnas. Eu coloquei um ponto dizendo assim: ao meu ver, grupos que se dizem ser cristãos, mas negam a divindade de Jesus, se assemelham a esses aqui, ou seja, são seitas. Então todo grupo, por mais que não seja oriental, apesar de que o autor aqui disse que a maioria das religiões orientais eles negam a divindade de Jesus, eu vou até um pouco mais além, dizendo assim que todo grupo dito religioso ou se autodenominando evangélico que nega a divindade de Jesus, eles se equiparam a esses grupos orientais, ou seja, eles também são seitas. Apesar de no nome serem evangélicos, né, serem cristãos, né, mas se eles negarem a divindade de Jesus, eles também são seitas. Amém, meus amados? E nós precisamos redobrar a nossa atenção, porque está vindo aí uma enxurrada de grupos que se levantam, né, pervertendo, corrompendo, manipulando as mentes das pessoas, iludindo, enganando, como diz o texto bíblico. O diabo veio matar, roubar e destruir, e é isso que ele tem feito na vida de muitas pessoas. Amém, meus amados? Vamos aqui para o terceiro subtópico que diz outros grupos, além dos panteístas, além dos Hare Krishnas. O autor trouxe outros grupos aqui. O Jesus do Alcorão é um mero mensageiro. Olha a que ponto eles colocam Jesus. Jesus para nós é Deus, mas para os adeptos ali que seguem o livro do Alcorão, Jesus era só um mensageiro. Não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. As religiões reencarnacistas recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos, e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa de um médium ou de um grande mestre e filósofo. No entanto, a Bíblia mostra que Jesus é muito mais. Efésios 1:22 e Hebreus 7:26. Vamos ver o que diz aqui Efésios 1:22, meus amados. Como eu abri aqui Hebreus 7, vou abrir aqui Hebreus 7:26. Olha o que diz Hebreus 7:26 a respeito de Jesus. Hebreus 7:26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, olha só, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Como, meus amados, a Bíblia iria se referir a um homem, né? Se ele fosse simplesmente um homem desta maneira, como Jesus não era simplesmente um homem, mas também era Deus, a Bíblia refere-se a ele dessa maneira. Vamos ver aqui Efésios no capítulo 1, versículo 21. Efésios capítulo 1, versículo 21
diz assim, meus amados, a santa palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a partir do 20, Efésios 1:20, que manifestou em Cristo, ou seja, Deus manifestou em Cristo, na pessoa de Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado, poder, potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Olha que ponto o Deus Pai, Ele colocou Jesus Cristo, né? acima de todo e qualquer principado, e acima de todo e qualquer nome, seja na terra e seja no céu. Se Jesus fosse apenas um homem, Deus procederia dessa maneira? Jamais, meus amados, jamais, jamais, jamais. Então, diferentemente de como aqui essas seitas querem se referir a respeito de Jesus, ele era Deus, não um médium, não um dos mestres ou um filósofo simplesmente, mas ele era Deus. Eu concluo aqui com duas coisas cruciais. Primeiro, qual é a nossa fonte de autoridade? Qual é o livro que nós cremos? Porque cada religião tem o seu livro, né? Cada religião tem um livro que ele segue, e dependendo do livro, né, nós vamos crer. Eu creio na Bíblia, eu acredito na Bíblia, por diversas situações que me fazem crer que ela é um livro de fato distinto, ou seja, um livro que compõe 66 livros, que foi escrito por cerca de 40 pessoas, que foi escrita num período de aproximadamente 1.600 anos, e assim sucessivamente. Então é um livro que reúne todas essas características, e além de ser um livro que não erra, é um livro completo, é um livro que não tem controvérsia, é um livro perfeito, é um livro que nas profecias nele todas se cumpriram, outras estão se cumprindo, outras irão se cumprir. Então não tem como não crer na Bíblia Sagrada. Como eu estou dizendo, cada seita, cada religião tem o seu livro, e tudo vai depender em que livro essas pessoas estão pondo a sua confiança. Nós, como cristãos, colocamos na Bíblia Sagrada por essas características aí que eu estou dizendo aos irmãos. E o segundo ponto que eu destaquei aqui para nós, como aprendizado para a nossa vida, é a seguinte: além do livro que nós cremos, como nós devemos interpretá-lo, como nós o interpretamos. Por que eu coloquei esse ponto aqui? Porque tem pessoas que têm a Bíblia como a sua regra de fé e prática. O grande problema é como elas interpretam a Bíblia Sagrada, meus amados. Então, além da questão de onde ou em que livro nós estamos colocando a nossa confiança, né? Nós cremos no que está escrito, é como nós interpretamos. E nós precisamos, meus amados, buscar a graça de Deus. Nós precisamos buscar a orientação do Senhor, do Espírito Santo de Deus, para não enveredarmos nesses caminhos de heresia, de engano, de doutrinas do diabo, como essas pessoas estão entrando a ponto de negarem Jesus, como os próprios apóstolos no passado diziam, né? Até o Pedro diz que vão negar o Cristo, né? Como estão fazendo, meus amados? É bíblico, vai acontecer, mas nós precisamos nos resguardar para não cairmos nesse engodo, tá bom? Guardar a nossa mente, guardar o nosso coração e continuarmos na verdade. Então, além de nós temos que ter confiança nesse livro, cremos nesse livro, nós temos que ter a graça do Senhor de como nós vamos interpretar a Bíblia Sagrada, tá bom, meus amados? E aqui eu concluo lendo a conclusão que diz assim: diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não poderia ser Salvador. Ou então negar a sua divindade, ou negar a divindade de Jesus, é negar a salvação. Se Jesus não era Deus, e somente Deus poderia
salvar, como nós iremos ser salvos? Porque a Bíblia diz que a salvação somente por Jesus, a nossa salvação somente na pessoa de Jesus. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. É isso que eu não consigo entender. Como é que essas pessoas, elas querem chegar ao céu? Como é que elas querem ser salvas se elas estão negando a única pessoa pela qual nós podemos ser salvos, que é Jesus? Então, meus amados, Deus abençoe. Eu espero de alguma maneira ter contribuído para o seu crescimento, o seu amadurecimento espiritual, e que Deus nos conceda graça para nos mantermos firmes no seu ensino, na sua doutrina, e nunca nos afastarmos, desse ensino real e verdadeiro da Escritura. Eu aguardo você na próxima lição, permitindo Deus. Amém e amém.